me ajuda linfocito. Focito, focito, linfocito, vai imunizando pouquito a pouquito. Se tem uma íngua, a virilha incha. Se for na garganta, a tonsila incha. Focito, linfocito, vai imunizando pouquito a pouquito. Secreta Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à série Anota Aí. E esse é o 12º vídeo dessa série de 30 vídeos. E hoje a gente vai falar o porquê que vocês têm amnésia recente. Então essa amnésia que vocês têm não é privilégio de vocês. Todo mundo está tendo esse problema. Então vamos ver o que está acontecendo nesse vídeo 12. Antes da gente ver o porquê que vocês estão tendo essa amnésia precoce, clica no link que tem na descrição deste vídeo e baixe o 3º capítulo do livro Anatomias. O livro Anatomias, eu sou coautor desse livro e ele foi escrito por Gilson Barreto, médico e escritor de Campinas. Uma leitura bem bacana da anatomia humana. No 3º capítulo a gente fala sobre a linha do tempo da anatomia desde Hipócrates. É uma leitura bem bacana que vocês vão gostar muito. Sabe essa linha do tempo do seu Face aí? Legal, né? Imagina a linha do tempo da anatomia de 3.000 anos atrás. É uma linha do tempo bem interessante e vocês vão gostar de saber como eram feitas as coisas antigamente. Beleza? Então vamos lá, o que está acontecendo com a gente agora no século XXI? Cada vez mais jovens a gente está tendo uma perda de memória recente. Então às vezes você acorda, você fala, eu preciso pegar meu telefone e não sei aonde. Aí você vai lá e esquece que você ia pegar. Relaxa, isso não é privilégio seu não, está acontecendo com todo mundo. Qual que é o problema da gente hoje? Excesso de informação. Não é que você está com amnésia precoce, é que você está com mais informações na cabeça. É tanta informação que você acaba esquecendo aquela primeira. Então vamos tentar nos concentrar, né, que foi o assunto dos vídeos anteriores. Vamos nos concentrar no que a gente vai desenhar aqui, entender o que a gente está desenhando e aprender o que a gente está desenhando para nunca mais esquecer. Então o desenho que vocês vão fazer hoje é um desenho para vocês nunca mais esquecerem na vida de vocês. E aí vocês vão perceber que vocês não têm amnésia. O que vocês não têm é concentração. Então, para a gente não esquecer o que a gente vai desenhar hoje, pega o seu caderno e anota aí. A maior prova da sua amnésia recente é esse desenho aqui. Esse desenho foi feito na aula 2 dessa série, que era sobre organização. Então eu tenho certeza que você já esqueceu do que rolou naquela aula. Então isso aqui é o exemplo da amnésia. Então o que a gente vai fazer? Vamos pintar aqui para fixar. Então se você fez aquele desenho lá, agora a gente vai fazer um exercício de fixação. Não era para você esquecer a aula 2. Então se você esqueceu, significa que você passou por cima de tudo, tá? Você assistiu os outros capítulos e acabou esquecendo do que a gente viu nessa aula. Então vamos fixar aqui. São os ossos do carpo. Então a gente organizou da seguinte forma. 2 fileiras. Uma fileira proximal, que fica mais próxima do rádio, que é essa aqui, ó, que é a fileira proximal do carpo, e uma fileira distal, que fica mais próxima aos metacarpos, que é essa aqui, ó. Beleza? Então a gente organizou os ossos do carpo, que são 8, em 2 fileiras. Uma fileira proximal do carpo e uma fileira distal do carpo. E aí depois que a gente divide ele em 2 fileiras, a gente consegue ver uma linha entre os dois, que representa a chamada articulação mediocárpica. É o principal lugar que a gente faz os movimentos de flexão e extensão do punho, tá? Então, é uma articulação onde a gente faz movimentos de flexão e extensão, é a mediocárpica. Mas vamos ver aí quais são os ossos do carpo para nunca mais esquecer. Então vamos começar pela fileira proximal do carpo.
Lembrem-se que a gente sempre começa de lateral para medial nossa contagem, beleza? Então o primeiro osso da fileira proximal do carpo, e é o principal osso do carpo, é esse amarelo aqui, ó. Esse vocês não podem esquecer, tá? É o principal. É o mais importante de todos. É o escafoide. Então o escafoide é o primeiro osso da fileira proximal do carpo. O segundo osso da fileira proximal do carpo, vamos fazer ele em lilás aqui, ó. Osso 2. Semilunar. Então 2 é o semilunar. Semilunar que tem esse nome porque ele tem o formato de meia-lua. É o segundo osso da fileira proximal do carpo. Terceiro osso da fileira proximal do carpo é esse aqui, ó. É o piramidal. Então, 3 aqui é o piramidal. Então, aqui a gente tem o piramidal. Terceiro osso da fileira proximal do carpo. Opa, esqueci de pintar ele aqui, ó. Tá lembrando aí? Então, se bateu aquela amnésia básica, já vai lembrando, ó. Então, amarelo, escafoide. Lilás, semilunar. E o laranjinha aqui é o piramidal. Beleza? E o último osso aqui da fileira proximal do carpo é esse pequenininho aqui, ó. Que é o pisiforme, que ele vai estar aqui em verde. Então aqui vocês têm o pisiforme. Então esses são os 4 ossos da fileira proximal do carpo: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Na vista dorsal a gente percebe que o pisiforme ele fica mais por baixo do piramidal, tá? Só que quando vocês olham numa vista palmar, a gente tem aqui os ossos do carpo, ó. Escafoide, semilunar, piramidal, e sobre o piramidal a gente tem o pisiforme, que é esse ossinho aqui, ó. Tá? Que ele fica bem nessa base medial aqui da mão. Beleza? Então esses são os 4 ossos da fileira proximal. Lembrou da aula 2 lá? Agora vai ficar fácil, ó. Agora a gente vai fazer a leitura da fileira distal do carpo e finalizar. Então a gente começa sempre de lateral para medial. Então esse osso 5 aqui, percebam que ele fica em contato com o primeiro metacarpo, que é esse aqui, ó, o metacarpo do polegar. Esse aqui é o chamado trapézio, então 5 é o trapézio. Tanto que essa articulação aqui, ó, é a chamada articulação trapézio metacarpal. Beleza? Uma articulação importante. É uma articulação selar. Então esse osso 5 aqui é o trapézio. Deixa eu ver uma outra cor aqui que eu não usei ainda. Será que essa que eu não usei? Acho que o roxo. Ixi. Apagou o 6 aqui, mas tudo bem. Então vamos lá em roxo. Esse roxinho aqui, nem vou escrever nele ali. O roxo é o trapezoide. Trapezoide que fica do lado do trapézio e articulado com o segundo metacarpo. Então esse que está articulado com o segundo metacarpo é o trapezoide. Então o 7, eu vou só fazer em volta dele aqui. O 7 é o maior osso do carpo, tá, gente? É o capitato. Tá aqui, ó. Então o 7 é o grande osso. É o capitato. Então o capitato é o maior dos ossos do carpo. Ele fica do lado do trapezoide e articulado com o terceiro metacarpo, como vocês podem ver aqui. Então se a gente for ver, ó, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto metacarpo, ó. Primeiro, segundo, terceiro,
quarto, quinto. Então olha só, trapézio com o primeiro, trapezoide com o segundo metacarpo, capitato com o terceiro metacarpo. Ó, trapézio com o primeiro, trapezoide com o segundo, capitato com o terceiro. Conectado com o quarto e com o quinto metacarpos, a gente tem o osso amato. Então, o último osso da fileira distal do carpo é o amato. E ele se articula com o quarto e com o quinto metacarpos aqui, ó. Então, ele se articula com dois ossos aqui. Então, esses são os ossos do carpo para você não esquecer mais. Então, isso aqui é para você aprender. Beleza? Então, sabe aquela amnésia que você teve assistindo a aula de organização, a segunda? Então, se a gente lembrar de tudo aquilo, tinha aula de organização, a terceira aula, onde você esquecia tudo. Então, se na terceira aula você já esqueceu isso, então voltamos aqui nessa aula e já vimos aqui todos os ossos do carpo para nunca mais esquecer. Então, eu espero que vocês tenham aprendido quais são os 8 ossos do carpo, que são o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme na fileira proximal. O trapézio, o trapezoide, o capitato e o amato na fileira distal do carpo. Então, não esquece disso e não deixe essa amnésia recente tomar conta de vocês.